Mãe, me tira daqui. Me leva de volta para casa. Vem me buscar. Diz que se importa comigo, mãe. Pelo menos dessa vez diz que se importa comigo. Não, a minha mãe não pode me ver nesse lugar. Carcereiro, volta aqui, eu preciso falar com a minha mãe. Explicar tudo o que aconteceu. Tudo isso não passa de um engano. Eu nasci para ser livre, não para viver aprisionado feito bicho. Calem a boca. Vocês nasceram para viver nesse lugar. Eu não. Eu nasci para ser livre. O que vocês pensam que vão fazer comigo? Qual é, cara? Eu sou homem, tá me estranhando? Se você fizer o que você está pensando, você vai pagar caro. Tira essas mãos imundas de cima de mim. Assim, foi o meu primeiro dia sombrio dentro desse lugar, chamado Casa de Ressocialização. Um dia aqui dentro parece meses, um mês, uma eternidade. Aquele que me violentou morreu semanas depois, misteriosamente. Recebo cartas de muitas pessoas, algumas que dizem me amar, outras me odiar. Algumas mulheres vêm até me ver. Tietê, meu nome é Dideco do Beco. Tenho 13 anos de idade, estou roubando tem um ano. A minha mãe descobriu, ficou com raiva de mim. Mas agora que ela vê um monte de dinheiro que eu trago para casa, ela não briga mais. Quando eu crescer, quero ser que nem tu. Quero roubar muito banco também. Oferecer um revólver na minha bicicleta. Eu não queria trocar, porque eu gosto da minha bicicleta. Mas acabei trocando e com revólver, já roubei 2 bicicletas. Eu queria que tu fosse o meu pai. Meu pai de verdade diz que não sou filho dele não. Ele diz que a minha mãe não presta. Só porque a minha mãe se prostitui. Ele diz que a minha mãe não presta. A boca de fumo vai ser tu, ainda vou trabalhar para tu, chefe. Dideco do Beco. 3 meses depois de receber essa carta, esse garoto foi assassinado roubando no sinal de trânsito. A mãe dele veio me procurar se dizendo apaixonada por mim. Eu dei uma surra daquelas nela por ter deixado o menino virar bandido. E pelos hematomas que ela saiu daqui vai demorar a voltar. Eu já fui assim, como o Dideco do Beco. Uma criança, uma gravidez desejada por toda a família. Eu já brinquei nas praças como qualquer criança. Soltei pipas, joguei bola de gude. Eu via com as crianças nas ruas os brinquedos que eu conhecia só da televisão. Eu vi outras coisas também na televisão, só em falar me dá água na boca. Sorvete, bombom e iogurte. Era tanta coisa gostosa na minha frente. Mas eu não podia comer, muito menos tocar, porque não estavam na mesa da minha casa, mas na televisão. Hoje me encontro do lado de cá, das grades, que tentam me ressocializar. Ressocialização. Como se um dia eu tivesse tido acesso a uma socialização verdadeira. Curioso, a sociedade resolveu me escrever uma carta. A sociedade está preocupada comigo. Vamos ver o que diz a sociedade. Está preocupada comigo. Tietê, isso por acaso é o nome de gente? Você é mais sujo que o rio Tietê. Ambos têm muito em comum, principalmente a sujeira e o mau cheiro. Tudo que não presta. Eu comemoro por existir um criminoso a menos caminhando entre os cidadãos de bem desse país. Lamento mantê-los vivos, alimentados às nossas custas. Deveriam colocá-los um por um no paredão e mandar fogo. Não com arma, mas com fogo de verdade. Assim desapareceriam ao vento sem despesa, com sepultamento, cinzas. Quando eu escuto alguém dizer que um bandido foi morto ou preso, eu digo: é menos um. É menos um. Esqueça de sobreviver. Você está colhendo fruto do que plantou. Morte é a única saída para uma espécie como você. Você não presta. Sociedade indignada. Sou fruto dessa sociedade do ódio e do descaso público.
Eu não pedi para ser o que sou hoje, não. Quando eu me dei conta, já experimentava o poder das ruas. Essa carta é assinada com pseudônimo de Sociedade Indignada. Ela, por acaso, é uma pessoa socializada. Meu nome é João. Tietê é um apelido que me deram quando eu era criança. E assim como o rio Tietê, eu também já fui limpo. Mas a sujeira humana me contaminou bem pequeno. Talvez a morte fosse a solução para todos nós que vivemos nesse lugar. Porque Deus não desaba tudo isso sobre mim. Ele não é o todo-poderoso, eu não presto. Não é isso que dizem, realmente. Eu só tenho o que não presta dentro de mim. Por que tanta frieza na hora que cogitamos e consumamos os crimes, sem nenhuma preocupação com a pena que a lei nos reserva? Código Penal, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, 121, parágrafo 2º, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Conhecemos o Código Penal e a prática processual penal melhor que muitos advogados. Eu comecei cedo nas ruas. A minha mãe me colocou ainda criança para pedir esmolas nos sinais de trânsito. No início a minha mãe ficava me observando, me controlando de longe. Depois passou a me deixar sozinho e sem comida. Você sabe o que é ficar pedindo no sol, na chuva, apanhando dos meninos maiores, e a minha mãe não me dava nada. Teve um dia que a fome apertou tanto que eu separei uma moeda para mim. Eu nem sabia direito que aquela bendita moeda podia comprar. A minha mãe descobriu, sabe o que ela fez? Me castigou, me segurou pelo braço, me arrastou até o fogão, acendeu o fogo e colocou a minha mão para queimar. Você pensa que eu não pedi a minha mãe para ela não fazer isso? Mas ela não me ouvia. Mãe está queimando a minha mão, eu não vou mexer mais no seu dinheiro, mãe, eu prometo, mãezinha. Mãe. Fui socorrido por 3 pessoas da associação de moradores. Me levaram a uma emergência de um hospital público. O conselho tutelar pressionou a minha mãe, mas não demorou para eu voltar para o convívio familiar. Aos 11 anos, eu já estava envolvido com as drogas. Para manter o vício, eu furtava mercadorias nos supermercados, mercearias. Por muitas vezes o meu café da manhã foi um cigarro de maconha. Eu apoiei muito da polícia, mas quebrei muitas viaturas também. Aos 15 anos eu já comandava uma gangue de pivetes. Uma menina engravidou tentando me segurar. Sabe o que eu fiz? Eu levantei a grana para ela fazer o aborto. Mas ela não fez o aborto. Sabe o que ela fez com a grana que eu dei a ela? Comprou roupa de bebê. Ainda veio me mostrar. Eu bati tanto, eu dei uma surra, que o aborto acabou acontecendo. Que força é essa? Que me impulsiona a fazer tanta maldade, coisas terríveis. Coisas terríveis sim, porque não gostaríamos que fizesse as pessoas que realmente queremos bem. E que outra força é essa que me mantém vivo? Porque eu tentei dar cabo da minha vida no meu primeiro dia aqui dentro. Mas até nisso eu fracassei. Bem que a minha mãe sempre me disse: garoto, maldito foi o dia que eu te coloquei no mundo. Você vai ser igual esses bandidos que não dormem, por puro medo de amanhecerem com a boca cheia de formiga. Eu nunca ouvi uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Meu filho, você vai ser um médico, um advogado, um professor, um policial, mestre de obras, um profissional bem-sucedido. Eu só ouvi palavras de maldição. Você vai se transformar em algo podre. Eu não poderia ter me transformado em outra coisa, a não ser isso que você está vendo. Quer saber? Eu quero morrer. Vocês podem resolver isso. Um crime a mais e um crime a menos, que diferença faz para vocês? Me matem. Acabem comigo, vocês não entendem. Eu nasci para ser livre. Eu quero a liberdade, a qualquer custo. Nem que seja através da minha morte, o meu cadáver saindo desta penitenciária. Se essa for a única maneira, me matem. Me matem, acabem comigo. Durante todo o tempo que estou preso, eu escrevo para minha casa toda semana, mas eu não recebo uma carta sequer.
Será que é a carta que eu tanto espero, a carta da minha mãe? Será que eu vou receber notícias da minha casa, anos preso? Não, não é da minha mãe. Não é da minha mãe. A paz do Senhor, prezado Tietê. Infelizmente estou ocupado demais em minha igreja. A minha igreja não anda se eu não estiver à frente. Na minha igreja só tem competente murmurador. Se eu não estiver à frente, a igreja para. Quem ele pensa que é? O Espírito Santo de Deus. A igreja não anda se ele não estiver à frente. Comporte-se aí dentro. Juízo, rapaz. Porque não é à toa que você está preso. Jesus te ama. E eu também. Fica na paz do Senhor Jesus. Irmão Rodrigues. Crente retardado. Eu pedi se é normal, material de uso pessoal, sabonete, pasta de dente, escova de dente. Eu sinto frio nesse lugar. É esse tipo de gente que te serve Deus. Que prega o que não vive. Por que ele não vem aqui dizer isso na minha cara? Cadê os amigos que se drogavam comigo? Cadê os amigos que viravam noites comigo? Foi preciso eu ser preso para saber que eu não tenho ninguém. Hein, Deus? Cadê o teu povo? Cadê a tua igreja? É tanta gente espalhada mundo afora. Será que não tem uma pessoa usada por ti para vir falar do teu amor? Eu estou perdendo meu tempo. Nem Deus deve ter tempo na agenda dele para mim. Nem Deus deve ter tempo na agenda dele para mim. O que esse cara veio fazer na carceragem dos pedidos? Podemos fazer de você, cara, picadinho, principalmente agora que eu estou por aqui de crente. Se você veio defender o teu amiguinho crente, eu quero te falar que ele estava no banho de sol, se drogando, e aponta o defeito de todo mundo aqui dentro. Quebrei o braço dele, está quebrado e acabado o assunto, meu camarada. Se o assunto não morrer, quem vai morrer é você. Ah, Jesus me ama e você também. Todo mundo com o mesmo texto decorado na ponta da língua. Escuta aqui, o seu crente. Ah, você tem nome. Evangelista. Escuta aqui, o evangelista, seu crente. É melhor você cair fora. Tá bom, Jesus me ama. E o que eu ganho com isso? Diz aí. Onde esteve o teu Jesus, cara? Quando eu fui preso, trocando tiro com a polícia. Quando eu vi meu pai matar e morrer na minha frente. Quando eu vi toda a galera que cresceu comigo morrendo um por um, suplicando para viver. É tanta morte que dá até para fazer um cemitério. Só de jovens. Diz aí, cara, onde esteve o seu Jesus? Eu uso droga, ele que fica pancadão da ideia. Ele disse que Jesus sempre esteve comigo. O que eu ganhei com isso? Diz aí, cara. O que ele respondeu veio aqui. Ele disse que a maior prova de que Jesus sempre esteve comigo sou eu estar vivo. Depois de tudo que eu passei. A minha vontade era de chorar, voltar a ser criança, chorar sem ter vergonha alguma. Mas eu não podia chorar na minha cela. O pior. Cara, eu não quero Bíblia, some com a tua Bíblia daqui, leva isso daqui, cara, eu não quero Bíblia. A liberdade que eu procuro está aqui dentro. Será que tem dentro desta Bíblia a chave da penitenciária? Porque esta liberdade que eu procuro, eu sei ler, o que é que tem? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria que ele ficasse, para me explicar tudo isso que estava começando a acontecer comigo. Mas eu não podia ficar com a Bíblia dele, os detentos estavam me olhando. Mas eu dei um jeito de ficar com a Bíblia sem ficar mal com os detentos. Aí galera, se a única maneira desse cara sumir da nossa frente é ficando com a Bíblia dele, a gente fica com a Bíblia aberta no Salmo 91. Como na casa dos religiosos. E deixar acumular poeira. No domingo tira a poeira, pega a Bíblia, põe debaixo do braço, feito desodorante, e leva para passear na igreja. De preferência 1 hora depois que o culto começou. Ele deu um sorriso, como se soubesse que estava para acontecer algo comigo. Ninguém nunca me olhou como aquele cara olhou. Ninguém nunca falou comigo como ele falou. Se Deus existe, eu vi Deus na vida daquele cara manifestando seu amor por mim. Eu queria ler a Bíblia, mas os detentos estavam me olhando em direção à Bíblia também. Eu esperei a noite chegar. Quando a noite chegou, eu fui em direção à Bíblia, porque tinha algo nela que me atraía.
O dia amanheceu. O dia amanheceu, eu nem percebi. A noite inteira na leitura da palavra de Deus. Os detentos estavam à minha volta, pasmados com aquela cena. Eu, a noite inteira na leitura da palavra de Deus. A minha reação foi imediata. Joga no lixo. Vocês não ouviram? Eu falei para jogar essa Bíblia no lixo. Eles não deram ouvido o que eu falei e saíram em direção ao banho de sol, furiosos. Eu fiquei com vergonha deles, fiquei. Mas muito mais vergonha, eu fiquei de Deus, diante da atitude que tomei. Eu falei para jogar a Bíblia, a palavra de Deus no lixo. Carta do cara que me deu a Bíblia, do evangelista. Tietê, não me converti aqui na prisão como você imagina. Eu já fiz parte de uma igreja evangélica. E a gota d'água para o meu afastamento da igreja aconteceu no meio de um culto. Eu subi no altar e coloquei para fora tudo o que me incomodava. Quantas pessoas já não tiveram essa vontade de subir no altar e vomitar tudo que incomoda dentro da igreja? Pois eu fiz isso. Subi no altar e vomitei tudo que me incomodava. Estava tocando um cântico lindo. Um cântico que falava de comunhão, falava de família, falava de família. Ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Igreja, fique de pé todos. Olhe para quem está ao seu lado. Diga algo que venha de Deus a essa pessoa, diga. Diga. Agora deem as mãos. Deem as mãos. Isso. Agora vamos cantar todos uníssonos. Recebi um novo coração. Todos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já sou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Tu fala, para! É fácil dar as mãos a quem está ao seu lado, não é? Certamente a pessoa que você precisa dar as mãos não esteja tão próximo de você assim. Tem pessoas que não se falam e vêm ao altar depositar a oferta. O que a palavra do Senhor diz? Se chegar no altar, lembrar que teu irmão tem algo contra ti, vai se reconciliar primeiro e depois depositar a oferta. E se você deposita a oferta em desobediência, não agrada a Deus. É melhor você sentar, que eu tenho muita fala, é melhor que estejam sentados. Eu admito. Eu estou arrebentado espiritualmente com o vazio que me sufoca. Foi o meu namoro. No princípio tivemos a bênção de ambas as famílias e também a bênção do pastor. Todos diziam que o nosso casamento seria o acontecimento dos últimos tempos. O nosso namoro caminhava bem, até que permitimos algumas carícias acontecerem. Ficávamos tristes por alguns dias. Assumimos o compromisso de não errar novamente. Mas não demorava muito, surgiam novas carícias. Depois passou a ser normal o que fazíamos. Afinal de contas, nos amávamos. Não existia mais aquele sentimento de culpa. Mas nessa ocasião também não existia mais a presença do Senhor em nossas vidas. Mas ainda assim continuamos no ministério. Ela engravidou. Foi um escândalo na igreja. Eu sei que errei, mas ninguém quis me ouvir. Para que eu não seja mais uma vez julgado pelos meus atos e palavras, eu quero dizer que não sou a favor da gravidez antes do casamento,
muito menos que se possa ter contato sexual antes do casamento. Mas eu também quero dizer que se todo pecado acarretasse crescimento de barriga, dificilmente não teria alguém aqui barrigudo. E tem aqueles que batem no peito por não terem suas famílias uma gestante antes do casamento, associando a gestação à virgindade. O nosso casamento estava prestes a acontecer, uma reunião simples, porque todos nos abandonaram. Mas infelizmente a gravidez se complicou e eles morreram. A minha noiva e meu filho, eles morreram. Chegaram a afirmar que eu levei a minha noiva para fazer um aborto. Mentirosos, caluniadores. Talvez outras pessoas em meu lugar teriam optado pelo aborto para evitar o pavoroso escândalo da barriga grande antes do casamento. Mas eu queria o meu filho. Eu queria. A pressão sobre a liderança foi tão grande que eu fui excluído do hall de membros. Fui. Então resolvi congregar nesta igreja. Quando eu cheguei aqui, me receberam muito bem. Muito bem. Até uma festa, uma grande recepção. Mas não demorou muito para alguns abençoados tomarem ciência do que eu vivia lá fora. Para eu voltar à perseguição dentro da igreja. Voltar a ser perseguido dentro da igreja de Cristo. Por que ficar julgando o teu irmão? O tempo inteiro procurando falhas no teu irmão. É mais fácil você ficar apontando defeitos do que você se consertar diante de Deus, não é mesmo? Enquanto você fica na igreja apontando o defeito de todo mundo, tem pessoas dentro da tua casa caminhando em direção ao lago de fogo e enxofre e você nada faz. Nada faz. Como instrumento de Deus, nada faz. Tem sido instrumento do diabo. Dentro da própria igreja. Sendo pedra de tropeço. Na vida pastoral e tudo, você tem sido pedra de tropeço. Atrapalhando, critica o pastor o tempo inteiro, a família, critica todo mundo. Você é o crítico gospel. Pensa que agrada a quem? Templo de quem você tem sido? Templo de quem? Meu pai e minha mãe não me ajudaram, mas eles estavam mais doentes do que eu. O meu pai, no café da manhã, sabe o que ele fazia? Ele batia na cara da minha mãe. A minha mãe gritava os piores palavrões. E à noite, estavam os dois no altar, ministrando o que eles não tinham. Fui morar com um amigo problemático, mas o único que me estendeu a mão. Comecei a fumar, a beber, e a show de rock and roll. Não há problema, você também faz isso, né? Sai da igreja e vai para show de rock and roll. Não há problema. Teve uma noite que eu entrei num carro, que eu comecei a vender o meu corpo, a me prostituir. Eu entrei num carro acreditando ser mais uma saída de rendimento. Era uma emboscada. Colocaram uma arma na minha cabeça com apenas uma bala e brincaram de roleta russa. A cada disparo eu agradeci a Deus por ele estar vivo. Mas no último disparo, certamente tiraria a minha vida. Só que eu vi a sirene da polícia se aproximando. Eles apenas bateram na minha cabeça. Foi mais um livramento que eu recebi do Senhor. Comecei a usar drogas, me levaram para uma casa de recuperação porque eu mergulhei nas drogas. Mas eu fugi de lá. Fugi. Então, comecei a traficar. Viram? Eu sou um que está arrebentado espiritualmente, mas não sou o único aqui. Tem pessoas aqui que se encontram do jeito que eu estou, arrebentadas espiritualmente, com feridas que sangram. Quem está ao seu lado não sabe disso, mas você sabe que a ferida existe. E dói. Eu sou aquele que se afastou da presença de Deus. Eu sou aquele que se afastou da casa de Deus. Eu sou filho pródigo. Todas as vezes que eu saio para cometer pecados, eu crucifico Jesus. Eu sinto Jesus me dizendo: não vai, fica comigo. Não! Eu dou as costas ao Senhor e vou de encontro ao pecado. Prostituição, adultério, mentira, pornografia, fofoca. Tudo isso está impregnado no corpo de Cristo, na igreja. Tudo isso está impregnado. E pessoas que não querem conserto, porque não admitem que se encontram feridas espiritualmente, machucadas. E foi assim que eu vim parar na prisão, Tietê. Uma música da carceragem ao lado. Numa noite muito fria, entrou em minha cela e alcançou meu coração.
E foi assim que eu retornei para Jesus. Meu amado, eu não sei como você se encontra. Talvez afastado da presença de Deus dentro de uma igreja evangélica. Mas o que importa é que o Senhor nessa manhã te dá uma oportunidade. E nós não sabemos qual será a última. Não largue o Senhor. O maior milagre é a salvação. E foi conquistada por um preço muito alto. Eu quero falar com esse cara. Ele deve ter muito a me ensinar. A galera voltou do banho de sol diferente. A galera saiu daqui furiosa. E voltou dando gargalhadas. O que vocês fizeram? O que vocês estão olhando? Responde você, Milton. Responde você, Milton. O que você... Sabe o que eles fizeram? Eles foram atrás do cara que me deu esta Bíblia. Lançaram o cara contra o muro e esfaquearam até a morte. Para me provar que Deus, que Jesus nunca guardou a minha vida, que era uma mentira. Como Jesus guardaria a vida de um criminoso como eu e não guardaria a vida de um servo seu? E disseram mais, se Jesus estava naquele pátio, assistiu à morte do evangelista de arquibancada e nada fez. A minha vontade era de matar todos eles, um por um. Ninguém jamais arriscou a pele por mim. Eu fui até o pátio. Chegando lá, encontrei aquele cara, gente boa, numa poça de sangue, agonizando. Mas até na hora de morrer, ele transmitiu paz. Pude ouvir suas últimas palavras. Jesus, recebe o meu espírito. Quer saber? A fé que nascia em mim, morreu naquele pátio, junto com o evangelista. A noite inteira lendo esta Bíblia, para quê? Para um cara gente boa morrer. Eu vou dormir, recuperar minha noite de sono. É a melhor coisa que eu faço. Eu fui dormir. E tive um sonho. Um lindo sonho. Eu sonhei que estava dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja evangélica. Fazendo teatro. Logo eu, um criminoso, fazendo o papel mais bonito que existe. O papel de Jesus Cristo. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Meu nome, Quem é nasci em Belém, que anda numa estrebaria superlotada. Nasci em Belém, numa estrebaria superlotada. Não foi no berço, mas numa manjedoura. Porque não havia lugar naquela hospedaria para eu nascer. Muitos ainda me têm como um bebê numa manjedoura e rogam a deuses que não podem salvar. O pecado entrou na humanidade no jardim do Éden, através da desobediência de Adão. Mas eu vim para que o homem seja reconciliado com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. O Senhor me entregou sendo seu único filho, para que todo aquele que crê em mim não morra, mas tenha vida eterna. Quantos milagres operados! A mulher do fluxo de sangue, a ressurreição do meu amigo Lázaro. Operei e continuo operando milagres nos dias de hoje, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. No jardim do Getsemane, no jardim do Getsemane, orei mais de uma vez ao meu Pai, enquanto parte dos meus discípulos dormia. Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça-se a tua vontade. Vigiai e orai,
para que eu não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fui crucificado ao lado de 2 criminosos. Um me reconheceu como filho de Deus, o outro duvidou. Aquele que me reconheceu como filho de Deus ouviu de mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual exemplo você seguirá nesta manhã? Daquele que me reconheceu como o único caminho para o céu, ou do que blasfemou? Foi por amor. Foi por amor que eu desci do céu, para ser sacrificado em seu lugar. Foi esse amor que me fez na cruz, no momento de grande dor, interceder por aqueles que zombavam de mim. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tenho sede. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na cruz foi decretada a derrota de Satanás, porque ao terceiro dia eu ressuscitei. A morte não pôde me deter. Para que você seja salvo, não basta saber que vim a este mundo, que operei maravilhas, milagres, que fui julgado, condenado, crucificado, que morri e ressuscitei. Subir não basta. Para que você seja salvo, é necessário que você reconheça que morri em seu lugar, que me confesse com a sua boca como seu Senhor e Salvador. Se você assim o fizer nesta manhã, o seu nome será escrito no livro da vida. Livro que um dia será aberto. E todo aquele cujo nome não for achado escrito nele será lançado no lago de fogo e enxofre. Chegará o dia em que eu direi à ovelha que está à minha direita: vinde bendito do meu Pai, possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e você me deu de comer, sede me deu de beber. Sendo estrangeiro me hospedou, estando nu me vestiu, enfermo na prisão e me visitou. Então direi àquele que está à minha esquerda: afaste-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e você não me deu de comer, sede não me deu de beber, sendo estrangeiro não me hospedou, estando nu não me vestiu, enfermo na prisão e não me visitou. E ele me dirá: Senhor, quando te vi necessitado e não o socorri? E eu lhe responderei: todas as vezes que um desses pequeninos não fez a mim. Este irá para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu nome, Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Da mesma maneira que Jesus subiu, Ele vai voltar. Jesus não vá. Eu fiquei sozinho, eles mataram o evangelista. Não vá, Jesus. Não vá, por favor, não vá. Não vá. Que sonho, que sonho. Que sonho impactante que eu tive. Que eu estava fazendo Jesus numa peça de teatro. Foi diante desse sonho, diante de tudo que eu li na Bíblia Sagrada, diante de tudo que o evangelista me disse, que eu não pude me conter, entreguei a minha vida a Jesus dentro de uma prisão. Jesus, eu não sei falar contigo, mas eu li na tua palavra na noite que eu fiquei acordado, que tudo que eu pedir em nome de Jesus, o Senhor vai me atender. Então eu peço em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus perdão. Eu peço perdão porque eu fiz muita gente sofrer. A minha vida parece um final de feira. Eu olho para trás, Senhor, só tem o que não presta, só tem sujeira. Mas eu li na tua palavra que Jesus levou na cruz todos os meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu renuncio às imagens de escultura, porque eu desconhecia que na tua palavra, na Bíblia, diz que elas têm boca, mas não podem falar, ouvidos, mas não podem ouvir, e que existe somente um mediador entre mim e o Senhor, meu Deus,
Jesus Cristo. Eu me prostrei carregado de pecado. Mas no momento que eu me levantar, me levantarei sem pecado algum. Uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Foi assim que eu entreguei a minha vida a Jesus dentro de um cárcere. Hoje eu tenho o que eu sempre busquei. Hoje eu tenho liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Mesmo cercado por muros altos, o Altíssimo habita e reina em mim. Quantas pessoas se encontram em frente à praia de Copacabana numa cobertura? Livres fisicamente, mas presas espiritualmente. Morrem sem Jesus e serão encarceradas no lago de fogo e enxofre. Eu sou livre. Chega o momento de ir embora. Não. O Milton, aquele que gostava das minhas pregações, me ameaçou de morte, me deu um prazo até o amanhecer, para eu rasgar a palavra de Deus. O que você faria em meu lugar? Eu sabia que ele não estava blefando ao dizer que me mataria. Ele queria que o dia amanhecesse e a cela toda suja com a palavra de Deus. Ele pode até me matar, mas rasgar a palavra de Deus eu não vou rasgar. E foi nessa noite que eu recebi a carta que eu tanto esperei. A carta da minha mãe. Eu posso até morrer, se Deus permitir, mas eu vou receber notícias da minha casa. Tietê, não respondemos suas cartas, porque não queríamos manter contato com você, na esperança que você se levantasse sozinho do buraco que se enfiou, pelo menos dessa vez. Mas a sua última carta mexeu muito comigo e seus irmãos. Você se converteu, agora é crente em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Eu sou crente, mãe, em Jesus Cristo. Já que você virou crente, saiba que você colocou fim a qualquer expectativa de um dia nos reencontrarmos novamente. Você sabe que temos uma religião que é tradição na família. Ensinei a vocês da mesma maneira que meus pais e avós me ensinaram. Você não precisava ter trocado, você nos traiu. Eu não devia ter queimado somente a sua mão quando você era criança. Eu devia ter matado você de uma vez. O teu irmão caçula, o Marcinho, entrou numa igreja evangélica há 3 anos. Saiu de lá dizendo que entregou a vida a Jesus. Os meninos da boca de fumo não gostaram e mataram o teu irmão a pauladas. É esse fim que eu desejo a você. Eu podia receber um ex-detento, um drogado, um viciado, um porco na minha casa. Mas um crente fanático em Jesus Cristo jamais. Aquela que um dia foi tua mãe, Joana. Senhor, perdoa minha mãe. Perdoa minha mãe, Senhor. Minha mãe não sabe o que diz. Mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu te... Foi uma noite muito difícil. Ameaçado de morte. A carta que eu esperei durante anos chegou para me fazer sofrer. Mas a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repita, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É nessa verdade que eu me apego, porque nenhuma condenação há. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. O dia amanheceu, como da outra vez, os detentos à minha volta. Só que da outra vez eu me levantei como um covarde e falei para jogar a Bíblia no lixo. Dessa vez eu me levanto na autoridade que há no nome de Jesus. A palavra do Senhor está aqui inteira, não rasguei, não vou rasgá-la. Cadê o Milton? Cadê aquele que ameaçou tirar minha vida? O Milton teve uma parada cardíaca e morreu durante a madrugada.
A palavra do Senhor diz: ai daquele que tocar no ungido meu. O Milton está morto, mas vocês estão vivos. Quantas vezes eu falei de Jesus para ele, ele não quis saber. Mas vocês estão vivos. Você quer entregar sua vida a Jesus? Amém? Amém. Que lembrança impactante, toda a cela de joelhos. É assim que o Senhor faz. Quando aos nossos olhos não há mais o que fazer, Ele vem e opera o milagre. Deixa o Senhor assumir o papel de Deus na tua vida. Você é apenas um instrumento. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Você é o servo. Chegou o momento de ir embora. Livramento condicional. Eu vou cumprir o restante da minha pena em liberdade. Quantos detentos? Próxima. Sonham com a liberdade física, mas ao receber a liberdade, se perdem nela, porque não planejam. Mas eu sei o que farei ao sair daqui. Eu quero visitar outras penitenciárias também. Eu quero ir às escolas, aldeias indígenas, casas para menores infratores. Eu quero olhar nos olhos das pessoas, e dizer: você colhe o que você semeia. Você está colhendo hoje o que semeou ontem, o que espera colher amanhã. Você não deve semear uma fofoca, mentira, adultério, desonra a pastor, pai, mãe, esperando colher sabedoria, paz e amor. Jesus semeou na cruz do Calvário a salvação. Ele perdeu todo o sangue do corpo. Ele sentiu uma terrível dor. E sabe por que ele não desceu daquela cruz? Mesmo sem jamais ter conhecido o pecado. Porque ele pensava em você. Ele pensava em mim, ele pensava em nós. Jesus sofreu naquela cruz. Semeou naquela cruz a salvação para você, com a sua entrega de vida a Ele, colhe a vida eterna. Eu escrevi a minha história. Tietê, um sonho de liberdade. Eu relato todas as cartas, do Dideco do Beco, da Sociedade Indignada do irmão Rodrigues, da minha mãe, e por último do hospital penitenciário, porque no meu primeiro dia aqui eu fui violentado e contaminado com HIV. Não sintam pena de mim, porque o Deus que eu sirvo pode me curar agora, e no céu não vai entrar enfermidade alguma. Assim como eu escrevo a minha história, o Senhor está entregando nessa manhã uma página em branco a cada um nesse lugar. Porque uma nova história Deus tem para você. Eu volto para visitá-los. Eu volto. Mais perto. Eu quero estar de Ti, Senhor. Mesmo que seja dor, que me una a Ti. Mas, bem mais perto eu quero estar, Senhor. Você pode, pela minha liberdade física, aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que dia bonito, que dia bonito, que dia abençoado. Que privilégio estar na casa de Deus. Que privilégio ter o nome escrito no livro da vida. Tem pessoas lá fora que não conhecem a Jesus anterior. Tem pessoas lá fora que estão sedentas
por um amor. Pessoas muitas vezes excluídas da sociedade. Isso não me choca. O que me choca são pessoas excluídas por parte da Igreja de Cristo. Porque a igreja tem um papel fundamental nessa terra, de anunciar as boas novas, anunciar Jesus como solução para todos os nossos problemas. Os problemas virão, mas o Senhor, Ele é conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Meu amado, objetivo nada disso que tem nessa peça aconteceu comigo. Mas tem pessoas lá fora vivendo semelhantes situações, ou piores, e que estão sedentas, aguardando a cada um de nós, porque nós somos portadores do milagre, que é a salvação. Precisamos anunciar. Jesus andava, multidões, falávamos aqui ontem à noite, o pastor já citou hoje essa passagem. Jesus andava e multidões acompanhavam Jesus. Por que acompanhavam Jesus? Porque tinha algo diferente nele. E pessoas precisam te acompanhar, ver em você algo diferente. Mas Jesus tinha compaixão. E precisamos ter compaixão. Porque eles estão como ovelhas sem pastor. Esteja pronto a ser levantado para alcançar uma vida. Você tem o seu ministério específico, mas o Senhor te usa da maneira que Ele quer, onde, em qualquer lugar. Cantamos tanto isso. Eu sou do Rio de Janeiro, e estou aqui essa manhã feliz. Louvo a Deus pela vida do Daniel, da Isabelle, são pessoas que eu conheço já tem algum tempo. Louvo pela vida do pastor que abraçou, sem conhecer, mas porque tem pessoas aqui de Deus que indicaram. Mas o objetivo dessa peça não é vir para cá entreter ninguém, fazer um teatro. Não, isso aí o mundo faz e faz melhor. O teatro aqui é uma mera ferramenta para levar a palavra do Senhor. Eu peço sempre ao Senhor, não me deixe subir sem a tua unção. Eu não quero me sentir fazendo teatro, Senhor. Eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo. E o Senhor, mesmo Gilmar sendo falho, Ele mantém a sua fidelidade e não me deixa só. Quase 9 anos, quase 900 ministrações. Mas se estou em pé aqui porque esse ministério é da vontade do Senhor. Porque existe o adversário que está furioso, mas o Senhor é por mim. O Senhor é por mim, é por você. Se tem alguém aqui nessa manhã que não entregou ainda a vida a Jesus Cristo, a palavra, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Os demais caminhos criados pelo diabo. O caminho estreito é Jesus. O caminho largo, bem decorado, atrativo, conduz à perdição. Jesus falou com você nessa manhã. Se tem alguém aqui, feche os olhos, igreja do Senhor. Se tem alguém aqui nessa manhã que não entregou ainda a Jesus a sua vida, você tem vindo à igreja, mas não fez uma oração convidando Jesus para entrar em sua vida, porque é necessário, porque você precisa entender que Jesus se entregou naquela cruz sem pecado, se entregou em seu lugar, para que você receba a vida eterna, através do sacrifício dele na cruz. E se você nessa manhã confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. É a palavra do Senhor quem diz isso. Se tem alguém aqui nessa manhã e que deseja receber Jesus, repita baixinho em seu lugar: Senhor Deus, nesta manhã eu entendi que existe somente um caminho para o céu. E esse caminho tem um lindo nome: Jesus Cristo. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados, por tudo de errado que fiz. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez convidando Jesus, que não faça parte de nenhuma igreja evangélica, levante a sua mão. Amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Faça esse gesto. Amém, glória a Deus. Tem mais alguém?
Alguém que se encontra afastado, que já congregou. Alguém que se encontra dessa maneira, com feridas. Porque esse convite é para você, igreja do Senhor. Para você que sabe que a ferida existe. Se alguém te fez mal, saiba que essa pessoa tem sido instrumento de Deus para te trabalhar. E o Senhor quer te levantar nessa manhã para ajudar a pessoa que te persegue. No seu trabalho, em sua casa, seu ministério. Porque tem pessoas aqui que se encontram machucadas. Feche os olhos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Se alguém nessa manhã, Senhor, que se encontra machucado, arrebentado espiritualmente como personagem da peça, talvez não tão grave, mas caminhando para chegar nessa gravidade, Senhor. Mas nessa manhã o Senhor está dando uma oportunidade de conserto. Pessoas que não têm sabido usar, Senhor, a internet. Pessoas que estão lutando na força do próprio braço para vencer o pecado, Senhor. E a Tua palavra diz que só contigo somos mais do que vencedores. Que podemos mais. Que possamos nessa manhã sermos renovados, Senhor. Curados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu lanço esse convite. Você que orou pela primeira vez, que levantou a sua mão, vem à frente. Que entregou a sua vida a Jesus. Saia do seu lugar, vem à frente, o pastor vai estar orando por você. Teve uma criança também. Saia do seu lugar.